Olá, minha galerinha! Hoje vamos dar início à nossa aula de História falando do capítulo 9, o regime militar no Brasil. Como isso ocorreu? Que transição de governo aconteceu para que viesse sido imposto a todos nós o regime militar? E que consequências esse regime militar trouxe para nós brasileiros? O lado positivo e o lado negativo de que se tanto fala do regime militar. Só que antes de a gente começar essa aula, vamos ver como tudo começou. Período turbulento, um período turbulento, né? Vamos entender agora como foi essa transição para o regime militar. Vamos lá. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK. Não sei se vocês lembram de JK, Juscelino Kubitschek, aquele que fez, né, mandou construir a nova capital do Brasil, que ficou em Brasília, que, né, evoluiria o Brasil, né, de 50 anos em apenas 5, né, e aquela evolução toda aquela frase dele. Claro, melhorou muita coisa no Brasil, trouxe indústrias internacionais, produção, né, geração de emprego e tudo, né, mas você evoluir 50 anos em 5 é complicado, né, ou em 4. Mas vamos lá. Bom, teve novas eleições para presidente e Jânio Quadros foi o presidente que substituiu, ou seja, ficou no lugar, claro, acabando o mandato de JK, ficou no seu lugar. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção no país, coisa complicada que até hoje só aumenta essa corrupção e a inflação também, né? Costumo até dizer, nós somos impostos a uma ditadura praticamente. O regime militar é uma ditadura? Mas quer queira, quer não, nós estamos impostos a isso. Porque a gente vê aumento de tudo, de alimento, de gasolina, de tudo, e o salário lá embaixo, e a gente não vê ninguém fazendo por onde, né, contorne toda essa situação e cada vez ficando mais difícil para o assalariado. Mas vamos lá. Então ele prometeu acabar com a inflação e também com a corrupção. Entretanto, Jânio permaneceu poucos meses no poder. Após perder parte do apoio que tinha quando se elegeu, ele renunciou ao cargo em agosto de 1961. Ou seja, gente, vamos usar um pouco a cabeça da gente, né? Vamos ser um pouco inteligente. Se tu promete acabar com a corrupção, tu vai estar mexendo com quem diretamente? Com os políticos, né? E se tu tá mexendo com os políticos, tu vai perder muito apoio lá dentro. E perdendo muito apoio, o presidente não faz quase nada para o país, né? E aqui numa manchete de jornal, né, que vocês podem observar, Jânio renunciou no Diário de Natal, né? Jânio renunciou. Então, infelizmente, né, aquele sonho que ele tinha, que era o lema das suas eleições, acabar com a corrupção e também com a inflação, que são duas coisas bastante importantes para que o Brasil se desenvolva, mas quase que impossível, né? Acabou em poucos meses esse sonho. O governo de João Goulart, conhecido como Jango, né? João Goulart, ou João Goulart, conhecido como Jango. Vamos lá. Vamos tentar entender como é que João Goulart, ou Jango, entrou no poder. Com a renúncia de Jânio Quadros, claro, Jânio Quadros renunciou, não aguentou a pressão e a falta de apoio, né, apoio que ele tinha, e o pessoal viraram as costas para ele, então ele viu que não tinha como ele realizar tudo que ele prometeu, aí acabou renunciando para não se queimar politicamente, né? Bora lá. Com a renúncia de Jânio Quadros, o vice, né, presidente daquela época era João Goulart, popularmente conhecido como Jango. Assumiu o poder durante uma grave crise econômica e social no Brasil, aquela crise, né, da inflação e etc e tal, que Jânio Quadros prometeu resolver. A inflação do país crescia e as diferenças entre uma maioria rica, uma minoria rica, né, e até hoje nós sabemos que é assim que acontece. Grande riqueza do Brasil está voltada para as mãos de pouquíssimas pessoas, onde grande massa do Brasil vive na pobreza, né? É uma diferença grande que a gente pode citar, né, na desigualdade social em que vivemos. Mas vamos lá. A inflação no país crescia e as diferenças entre uma minoria rica e uma maioria pobre da população tornavam-se cada vez mais evidentes. E até hoje, mais ainda, né? Quem é rico, tem até uma música, não sei se vocês já observaram,
num grupo, Bom Xibom que Bom Bom Bom, que tem uma parte que fala que o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre, né? E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo desce. E vai ser sempre assim, né? Porque dinheiro vai estar correndo para quem tem dinheiro, tá, pessoal? Que pode investir, pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Tem desconto disso, desconto daquilo, pode estar investindo, está ganhando em cima dele. E o pobre não. O pobre, ele tenta trabalhar para sobreviver no dia a dia, né? Então tem essa diferença, assim como na música, e o que a gente está retratando agora é uma realidade da vida no Brasil, do brasileiro em si, né? Dessa desigualdade social. Vamos lá, continuando. Buscando soluções para alguns dos problemas do país, João Goulart propôs uma chamada reforma de base. Elas incluiriam a reforma agrária para distribuir terras entre os trabalhadores rurais e a reforma urbana, que pretendia doar lotes nas cidades para que as famílias pobres pudessem construir suas casas. Tudo bem, vamos lá. Se, mesmo dando terreno, famílias pobres não iam ter dinheiro para pagar a mão de obra e nem para comprar material, né? A não ser que o governo também doasse isso ou desse isso. E através disso aí foi que hoje nós temos o conhecimento sobre casas de mutirão, que há muito tempo atrás se fazia, né? Se pagava mão de obra, ou a própria pessoa estava lá trabalhando e o governo dava material e terreno para construir casas de mutirão. Hoje nós temos, né, aluguel social, temos o projeto Minha Casa Minha Vida, que dá a casa gratuita, mas muitos estão sendo expulsos pelas facções, né? Existem vários fatores que nada vai realmente agradar ninguém, nada é perfeito, né? Infelizmente vivemos num mundo assim muito complicado. Continuando, falamos da reforma, né, da distribuição, e logo depois as propostas, né, buscando soluções para alguns dos problemas do país, como a gente está vendo aqui, tá? João Goulart propôs as chamadas das reformas da base, como a gente tinha falado para vocês. Essas propostas de João Goulart desagradaram alguns grupos sociais que temiam perder seus privilégios, ou seja, as pessoas da classe alta, as pessoas do poder, temiam perder seus privilégios. Por quê? Porque o ser humano, infelizmente, ficava na mão deles, né, para mendigar aquele salário que ele ganhava pouquíssimo, certo? Para que ele pudesse tentar sobreviver, pagar um aluguel, etc e tal. Com essas pequenas reformas que ele estava pretendendo, tipo a agrária, que doaria terrenos também para as pessoas plantarem e morarem, muitas pessoas iam sair da dependência ruralista daqueles donos, né, dos fazendeiros, grandes fazendeiros, iam sair da dependência deles, iam tentar botar seu próprio negocinho, né, ia tentar fazer sua própria produção agrícola, mesmo que pequena, aquela de subsistência, mas, né, não ia ficar a mercê, ou seja, não ia ficar mendigando, né, um trabalho, certo, para os grandes produtores rurais da época. Entre esses grupos estavam os militares, os grandes empresários, os banqueiros e parte da classe média brasileira. Dessa maneira, houve um crescimento radical da oposição ao governo de João Goulart, dando início a uma grave crise política no país. Aqui vocês estão vendo aqui a posse, né? Ele num discurso, entendeu? Discurso de João Goulart, falando do que iria fazer, certo? Com as reformas e a quem ela iria assistir. E a gente percebe, gente, que isso é tão feio, né? Mas a gente percebe que na política do Brasil, aquele político que quer trabalhar para o bem do país, para o bem do povo brasileiro, para o bem do povo mais carente, ele sempre é queimado politicamente, né? Como a gente viu há muito tempo atrás, a gente está vendo hoje também isso, notório na nossa cara, né? Que os grandes empresários, os militares hoje talvez não tenham essa grande força, mas os grandes empresários, né? E principalmente esses políticos, senadores, deputados federais que têm fazendas, que têm prédios, que têm firmas grandes, eles são contra tudo isso, contra um governo que trabalhe para o povo, porque ele sabe que vai perder essa dependência que o povo tem de estar na mão deles, né? Fazendo tudo que eles mandam.
E aí eu digo para vocês, meus amigos, enquanto a gente não tiver uma consciência política, a gente não abrir o olho para tudo que está acontecendo, a gente sempre vai viver nessa mesmice, dependendo, nessa roubalheira, né, que existe, nessa corrupção que existe na política, entendeu? Em vários cantos, em vários setores, né, de trabalho do país. Infelizmente, a gente é obrigado a conviver com isso devido às más escolhas que fazemos, né, durante as eleições. Claro que a gente também não tem uma bola de cristal para adivinhar quem é isso, quem é aquilo. Mas pelo menos, como eu estava falando uma vez para vocês, investiguem, pesquisem a vida da pessoa, o que ela faz em si, antes de estar depositando aquele seu voto de confiança, né? Porque como a gente viu aqui, né? Primeiro foi Jânio Quadros, né? A gente viu que Jânio Quadros se queimou porque estava querendo mexer aonde? Em dois fatores, inflação que enriquece mais ainda o empresário, né? A inflação alta, o empresário somente enriquece mais e mais, porque tem mão de obra barata, né? E as coisas tudo cara. E queria mexer também na corrupção, acabar com a corrupção. Ou seja, acabou se queimando e pedindo para sair, como o pessoal fala, né? Renunciou com alguns meses. Veio o João Goulart, né? Com toda aquela reforma, tudo aquilo ali, para beneficiar os trabalhadores e as pessoas mais carentes, e aí acabou também se queimando com grande parte, né, da sociedade predominante da época, que eram os militares, os grandes empresários e os banqueiros também, o pessoal da classe média, rica e média, né, que acabou queimando o filme também com ele, né, perdendo todo esse apoio também. Para você ver, quando a pessoa quer e tem a boa vontade de fazer, é impedida devido a essa grande massa que domina o nosso país. E agora sim, sabendo como ocorreu toda essa transição, aí veio surgir o quê? O regime militar aqui no Brasil. Vamos ver como isso tudo aconteceu, tá bom? Venham comigo. Entre 1964 e 1985, ou seja, 21 anos praticamente de governo, o Brasil passou por um período de ditadura comandada por militares. Nessa época, o governo administrou o país de modo autoritário e reprimiu duramente as manifestações de oposições. Reprimiu duramente mesmo, né? Com pessoas presas, torturadas e às vezes até mortas por eles, infelizmente. O golpe de 1964, vamos tentar entender como tudo isso ocorreu e aconteceu, ok? A crise que marcou o final do governo de João Goulart, o governo de Jango, como a gente já havia dito anteriormente, teve importantes consequências para o Brasil. Empresários e grandes proprietários de terra tinham receio de serem prejudicados, como eu já havia falado antes para vocês, pelas as reformas propostas pelo presidente da época, que era Jânio Quadros, João Goulart. Os militares também estavam insatisfeitos com os rumos do governo e que o governo estava levando, né? Olha bem aqui o período de manifestações, queremos, né, registros eleitorais, o povo indo para as ruas em busca, né, de seus direitos, em busca de liberdade, em busca de um governo mais justo para todos. Continuando, como o texto diz, muitos setores da população apoiavam as reformas de João Goulart. Na imagem, uma manifestação de apoio ao presidente, na cidade do Rio de Janeiro, em 1964. Mas como eu disse para vocês, não adianta só apoiar. E quem apoiava aí? A classe mais baixa, a classe trabalhadora, né? Mas quem comanda o país, infelizmente, não são eles, né? É aquela classe bastante superior. E aí você sabe, né? Não dá em nada. Dessa forma, esses grupos se organizaram com o apoio de parte da população e iniciaram um golpe de Estado que retirou João Goulart do poder. Que grupos são esses? Aqueles que a gente estava falando, não é o povo da rua não, né? É aqueles outros anteriormente, né, formados pela classe média, empresários, militares e etc. Assim, o início de abril de 1964, nós percebemos que deu início a quê? Então, assim, no início de abril de 1964, os militares ocuparam várias cidades do país, impondo um governo. Era o início da ditadura militar, gente, que ocorreu entre 1964 a 1985, né? Onde quem estava no poder eram os militares, no poder,
como a gente fala, regencial do Brasil, ou seja, comandando o Brasil nessa época, né, mandando em tudo. E ai daquele que não obedecesse às ordens impostas pelos militares da época, tá, pessoal? Foi um negócio assim, realmente, foi muito, muito pesado mesmo para quem conviveu com isso aí naquele período. O regime militar. Depois do golpe, os militares centralizavam as decisões políticas aliás, e limitaram os direitos da população. Ou seja, centralizaram o poder para eles e tiraram grande parte dos direitos da população se manifestarem. Para justificar suas ações, eles diziam estar cuidando da ordem interna do país, ou seja, o Brasil estava virando uma verdadeira bagunça, né? Estava um país sem lei, então os militares iriam agir para que colocassem lei no país, para que o Brasil começasse a progredir, para que o Brasil começasse, né, a ter respeito, pois julgavam que o Brasil estava passando por uma crise não só política, mas também de ordem social. Então os militares entrariam na frente para pôr ordem nisso aí. Essa era a intuição deles, né? Aliás, era o que eles alegavam estar tomando o poder. Entendeu? Por isso que a gente fala de golpe, né? Porque foi um poder tomado, foi imposto, no caso, né? O presidente foi expulso e entrou o regime militar e governou, gostou tanto, né? Gostaram tanto que governaram praticamente 21 anos, quase 21 anos completos, o Brasil, para você ter uma ideia, viu? A medida mais autoritária do regime militar foi o ato institucional conhecido como AI. AI quer dizer ato institucional, número 5, ou mais conhecido, também conhecido por todo mundo como AI-5, instituído em 1968. Esse decreto deu plenos poderes ao presidente da República e permitiu, por exemplo, o fechamento do Congresso Nacional e a cassação do mandato de políticos de oposição. Olha aí para vocês terem ideia do absurdo. Ou seja, políticos de oposições que fossem contra a todos os atos do governo que viesse a agredir a Constituição, né, e a moral do povo brasileiro eram cassados, eram expulsos, né? E ele centralizou todo o poder nas mãos de quem? Do presidente, igual Dom Pedro I fez, eu não sei se vocês lembram, com aquele poder moderador. Moderador era o poder que podia mandar em todos os outros. Foi mais ou menos isso. Não foi com a mesma palavra em si, mas é mais ou menos isso. Centralizou o poder na mão do presidente, onde o Congresso não poderia se mexer nem fazer nada contra. E aí daqueles que fizessem, era cassado e expulso, perdia o seu mandato. O AI-5 também limitava os direitos da população e possibilitava a prisão de pessoas de forma arbitrária. De que é forma arbitrária? É isso aqui que a gente está vendo. Muita gente presa, pessoal. Muita gente presa, muita gente torturada, né? Porque diziam ou julgavam que eles faziam parte de... Hoje a gente chama de facção, né? Mas era do grupo, né? Que era contra o governo, contra as propostas do governo. Mas como eu disse, não se podia manifestar-se contra o governo. Caso isso acontecesse, eram presos. O país sob censura. Sob censura, não estou entendendo, vai entender agora. Durante a ditadura, o governo implantou uma forte censura aos meios de comunicação e à liberdade de expressão das pessoas. Ou seja, era proibido veicular propagandas de forma ou de informações contrárias ao regime militar. Tipo, você não poderia falar, você não poderia se manifestar, você não poderia fazer nada que fosse contra ao governo do regime militar. Seja por meio de notícias, peças teatrais, letras de músicas, etc. Ou seja, muitas peças teatrais foram proibidas de serem apresentadas naquela época. Músicas foram retiradas, foram proibidas de serem tocadas e gravadas. Peças, escrituras, tudo, verbos, aliás, verbos não, versos, né, de poetas, tudo que fosse ou que falasse alguma coisa contra ao regime militar ou contra o sistema de governo que o regime militar estava impondo, era proibido de passar, ou seja, era censurado, proibido. Censura vem de proibição, tá bom? Toda a população ou toda a produção cultural da época tinha de ser aprovada pelos fiscais do governo. Ou seja, os fiscais do governo primeiro assistia à peça de teatro, ouvia a música e, claro, se eles concordassem,
aí sim poderia se passar no rádio, poderia apresentar a peça, poderia ser cantada e etc. Caso contrário, era proibido. Até em sala de aula, eles colocavam nas universidades, né, eles colocavam espiões, né, pessoas que estavam lá para ver se professores ou alunos faziam parte de algum grupo de manifestações contra o governo militar. E se pegasse, era preso, era torturado, e tinha uma coisa. E muita gente sumiu, viu? Muita gente, tem relatos de muita gente sumiu e até hoje ninguém sabe o que aconteceu com elas. Foram presas e simplesmente a polícia disse que soltou, mas infelizmente a gente sabe que não foi mais ou menos, não foi isso que aconteceu, né? E até hoje estão sumidas e ninguém sabe o que aconteceu com eles, na verdade. A repressão aos opositores. Os opositores do regime militar, ou seja, quem era contra o regime militar, e as pessoas que não cumpriam as determinações, né, da censura, eram perseguidos e muitas vezes torturados e chegavam até a morte. A repressão era marcada pela violência e pela proibição dos direitos de defesa e até mesmo de fala. Muitos artistas, estudiosos, políticos e estudantes foram presos de forma arbitrária, sem saber nem o porquê. Né? Chegava e dizia que estava no meio daquela manifestação, fazia parte daquele grupo, e a pessoa era presa e não tinha nem direito de fala. Muitas pessoas também foram exiladas. O que era a exilação? Eram expulsas do país e não poderiam voltar a morar naquele país enquanto estivesse imposto aquele regime militar. Né? Infelizmente, eram exiladas, eram expulsas. Leiam o relato do jornalista Gabriel Prioli, que em 1964 tinha 11 anos de idade. Vamos lá entender como isso aconteceu. O que mudou em nosso cotidiano foi o clima, o ambiente. Tudo ficou proibido. Havia censura à imprensa e às artes. Muita gente era presa e um monte parte era morta. Como eu falei para vocês, hein, ó. E uma parte dessas pessoas eram mortas. Todo mundo tinha medo, muito medo. Os policiais e os militares tornaram-se absolutamente prepotentes, cheios dos seus direitos, querendo mandar em tudo, querendo fazer tudo que poderia e que achava que tinha direito de se fazer com a população. E era arriscado estar perto deles. Na escola, os professores mais jovens, mais abertos, os que a gente mais gostava, foram todos demitidos. A disciplina ficou muito rigorosa e qualquer coisinha dava suspensão aos alunos e mesmo expulsão. Era um clima de terror vivido, pessoal, por toda a população. Clima de terror mesmo, certo? Que viviam naquela época do regime militar. Bem, e esse foi o nosso conteúdo sobre, né, o golpe, né, sobre o regime militar aqui no Brasil. Tem muita coisa para se falar sobre o regime militar, que você pode estar andando pesquisando, tá? Que vai lhe informar mais ainda, certo? E inclusive durante o percurso das aulas, né? Aqui a gente está vendo aqui, né, com essa imagem de manifestação, e essa outra de pessoas que faziam manifestações ou falavam algo do governo sendo presa arbitrariamente, né? Nas aulas seguintes nós vamos falar mais um pouco de tudo isso, sobre regime militar, sobre ditadura e etc, tá bom? Fica aí com essa imagem de hoje, até a próxima aula.